Icabô. Esse foi o nome que uma mãe, no trabalho de parto, ela perde a vida, mas antes ela dá esse nome ao filho que nasce num contexto de guerra, no contexto de perdas. Mas você sabe o que significa esse nome? Então fica até o final que eu vou te explicar e nós vamos refletir hoje no capítulo de 1 Samuel, capítulo 4, né? Dessa série. Nós vamos conversar um pouco e refletir que quando se tenta trocar resultado por relacionamento com Deus, a coisa não dá certo, a coisa não encaixa. É disso que nós queremos conversar, refletir com vocês hoje, tá? Para começar, eu vou começar a refletir, né, a contextualizar o capítulo de 1 Samuel 4 da seguinte forma. Você sabe que no capítulo anterior, Samuel já havia anunciado, né, já havia passado para Eli o recado de que aquela direção, aquela administração estava para acabar. Iria acabar porque Deus estava extremamente insatisfeito com a maneira perversa e desrespeitosa que os filhos de Eli estavam tratando o sacerdócio e as coisas de Deus, e mais, com a omissão de Eli, que não os reprimia, não falava nada. Ele via, sabia que estava errado, mas ele preferia se omitir. Então o que acontece? Nesse capítulo, a Bíblia diz que os filisteus eles entraram em guerra com o povo de Israel. Eles têm uma primeira vitória, muitos homens de Israel morrem, e isso gera um desespero, né? Gera um alvoroço naquele povoado, naquele contexto. E o que eles fazem? Eles voltam a Siló e retiram a arca, tá? Retiram a arca sagrada de dentro do tabernáculo e a levam para a guerra. Com qual objetivo? Vamos levar, nós tivemos uma primeira derrota, mas vamos levar a arca, porque ali está Deus e Deus vai sair dali e vai derrotar os inimigos para a gente. Ou seja, eles interpretam que um objeto, né, vai ser capaz de vencer. E aí o que eles fazem? Eles querem usar a fé, né, eles querem usar a fé como um objeto de poder, de troca. Eu tenho essa arca aqui, eu tenho poder em mãos, eu vou usá-la como arma e vou derrotar todos que estão contra mim. O que acontece? Essa arca ela é retirada e aí não adianta nada. Chega lá, eles têm uma nova derrota, dessa vez uma derrota realmente trágica, uma derrota absurda, em que mais de 30 mil homens, 30 mil guerreiros morrem. E aí o mensageiro retorna, né, para avisar que a arca havia sido tomada ali da guerra perdida, e isso causa um desespero, né? As pessoas se desesperam até com uma gritaria, porque elas entendem que, caramba, Deus se foi, Deus se afastou da gente. E aí o que acontece? O mensageiro avisa Eli, ele tem um mal súbito, ele cai de cabeça e morre. Ele era um homem pesado, além de já ter mais de 90 anos, então era um idoso, né, e pesado, ele perde a vida nessa queda. Os dois filhos deles já haviam sido mortos também na guerra, tá? Os dois filhos deles morreram. E agora a resposta àquela pergunta que eu fiz a você no início. A esposa de um dos filhos dele, ela entra em trabalho de parto, ela estava grávida, entra em trabalho de parto. Ela perde a vida no trabalho de parto, porém antes ela dá um nome ao filho que nasce, né? O filho nasce de Icabô. Icabô significa que a glória de Deus se foi. A glória se foi, a glória de Deus se foi. Deus se afastou deles. Bom, o contexto do capítulo é esse, né? Essa trama, ela se desenrola em tudo isso. Isso já havia sido avisado, né? Você vê que de uma vez só, num capítulo só, num acontecimento só, toda aquela administração, todo aquele círculo, né, de pessoas que administravam, né, daquela família ali, eles se foram. Né? Eli perdeu a vida, os dois filhos se foram, e acabou que a nora de Eli também, uma das noras também vai. E acabou que esse menino nasce com esse nome marcado, né? Com essa marca nele. O
que a gente queria conversar, refletir a respeito do capítulo hoje é justamente sobre isso, pessoal. Às vezes a gente acha que só por conta da gente ler a Bíblia, né, da gente ir à igreja, da gente ir ao culto, né, da gente ir ao centro, da gente ir ao templo, né, que a gente está salvo, que a gente é correto, que a gente é melhor do que o outro. A gente acha muito isso, que qualquer batalha que a gente tiver, a gente vai vencer, qualquer doença que cometer a gente vai vencer, não precisa tomar remédio, e não, é porque eu estou com Deus, eu estou com X ou com Y. O que acontece, pessoal? A fé, pelo menos o que eu venho aprendendo, é que a fé não deve ser levada dessa forma. A fé é um relacionamento com Deus. Deus, ele quer nos transformar, ele quer nos formar pessoas melhores. Isso não significa que você não vai ter perdas, que você não vai ter momentos de chorar, momentos de tristeza, mas o que eu sempre procuro entender e levar desse relacionamento com Deus é que quando você tem esses momentos e você está em relacionamento com Deus, relacionamento franco e honesto, você tem clareza para resolver as situações. Não significa dizer que você não tem problemas, que você não tem apertos. Eu, por exemplo, já conversei com vocês aqui algumas vezes, né, que por conta de trabalhar como autônomo, cara, quando eu chego ao final do mês, que as contas todas estão pagas, eu vibro, eu comemoro, eu falo, caramba, mais uma vez, Deus, muito obrigado, glória a Deus, porque eu consegui. Porque é difícil, você tem que ter uma organização, você tem que prever situações. Então, ao tempo todo eu estou pedindo a Deus, Deus, poxa vida, me ajuda. Eu não estou dizendo assim, ó, não, Deus, eu estou tranquilo, vou fazer, vou gastar, porque eu sei que no final do mês só vai resolver para mim. Não é isso. Eu me sinto tranquilo, eu me sinto forte. Por quê? Porque eu estou tendo clareza naquilo que Ele está me orientando. Através da palavra dele, qual é a palavra de Deus? Como que Deus fala conosco hoje? Ele fala através da Bíblia, certo? Então, pelo menos uma dessas formas é essa, é a forma que eu falo muito com Deus dessa forma. Aquilo que Ele me ensina, eu procuro refletir e procuro colocar na prática. No meu dia a dia eu procuro viver, eu tento viver de acordo com o que Ele me ensina. E Deus me ensina que eu preciso ser uma pessoa planejada. Eu preciso guardar um pouco do que eu ganho, eu preciso prever possíveis situações, ou seja, né, lá José lá no Egito, né, vamos guardar, e quando vier o tempo da escassez, nós temos guardados. Ou seja, não é porque eu tive um mês, né, veio o final do ano, um mês espetacular no aplicativo, ganhei 2 vezes mais do que eu ganho, então eu vou gastar 3 vezes mais do que eu ganho, tá certo? Poxa, final de ano eu mereço, afinal de contas. E aí não dá, né, pessoal? É aquela pessoa que faz um regime, ela está, beleza, aí, não, agora que eu tô emagreci 10 quilos, agora eu posso, aí mete o pé na jaca, aí engorda umas 3, 4, e você fica sempre nessa gangorra, né? Então é preciso que a gente tome cuidado e principalmente, pessoal, perceba que quando você trata Deus como moeda de troca, como gênio da lâmpada, né? Você tem a lâmpada ali, eu quero alguma coisa, vou lá, esfrego a lâmpada, gênio, me dá isso aqui. Deus não é isso, pessoal. Deus não é para ser tratado dessa forma. Deus é para ser tratado como uma coisa, como alguém, um ser que nos faz melhor, que nos trata de uma forma que nos faz melhor, que nos faz viver melhor, que nos faz enxergar as coisas de maneira diferente, que nos faz corrigir situações, problemas que nós viemos a enfrentar, né? Nos arrepender de coisas que fizemos, procurar orientar a outros a coisas que nós fizemos de maneira errada, para que eles também não incorram naquele erro. E principalmente de procurar entender o nosso propósito, viver o nosso propósito com honestidade, com sinceridade. Então não podemos tratar a Deus como moeda de troca. Acredito que seja o grande recado desse capítulo é esse. Não trate a Deus como moeda de troca, porque senão sua derrota vai ser grande, ela vai ser enorme. E você vai perder tudo. Tá? Então, quando você pensa nisso, se você usar Deus como moeda de troca, o que você vai ter é uma derrota grande, uma derrota que provavelmente pode ser que você não tenha como reparar. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, não saia do canal sem se inscrever aqui no canal, né? Não saia do vídeo sem se inscrever no canal. Ative o sino de notificações, aí você vai ser avisado. Todos os dias nós refletimos aqui um capítulo da Bíblia, ok?
Muito obrigado a todos que ficaram, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.